Pastora Lindsay, missionária Lindsay. Só um minutinho. Ok. Deus, e assim, nós juntos sermos aperfeiçoados dentro dessa grande obra que nós temos a realizar no reino de Deus. E nós estamos estudando sobre filiação e paternidade. E tudo envolve a nossa identidade, né? Identidade no reino. Então, sabemos que todos somos filhos, mas cada um dos filhos recebeu uma função diferenciada. E nós vimos a identidade missionária, e nós vimos no exemplo de Moisés e Sansão, como que o Senhor guardou estes homens desde o nascimento, né? Desde o nascimento, Moisés sendo guardado, sendo zelado, cuidado. Sansão, desde antes do seu nascimento, Deus fez questão de que a sua mãe fosse cuidada, a gestação fosse cuidada. E nós vimos que, mesmo com todo o cuidado de Deus, o homem, ele tem um livre arbítrio. Deus, ele nos concede isso. Apesar dos planos dele sobre as nossas vidas, de Deus ser soberano sobre nós e sobre tudo o que acontece no universo. Deus, ele preserva o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão de escolher aquilo que ele já escolheu para nós. Isso é incrível no Senhor, incrível. E nesta semana, nós estamos estudando a identidade profética. Ela vai diferenciar um pouquinho na função, mas a forma como Deus se manifesta, a forma como Deus prepara, a forma como Deus se conecta conosco, é uma forma totalmente peculiar. Antes de começar, eu gostaria de trabalhar com você o que é um profeta. O que seria um profeta? Então, o profeta, a definição desse termo, desse nome no hebraico, significa porta-voz de Deus. Então, todo profeta é um porta-voz de Deus. Qual é a função do profeta? Profetizar. Então, ele fala, sendo porta-voz, ele fala em nome de Deus. Mas ele não fala de si mesmo. Ele ouve de Deus, uma vez que ele vai falar em nome dele mesmo, ele ouve de Deus e ele transmite esta mensagem. Não é de se estranhar que os profetas do Antigo Testamento, eles sempre diziam, assim diz o Senhor, né? Então, olha só, ele ouve de Deus. O mover profético não é um cargo, são dons concedidos à igreja para edificar o corpo, para direcionar, para mostrar o caminho, para dizer os planos de Deus, revelar os planos de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo. Esse trabalho profético, esse mover profético, ele depende exclusivamente da unção de Deus. Uma vez que é a decisão de Deus de falar com alguém para que este alguém dê as diretrizes para a igreja, é um trabalho que necessita 100% da unção de Deus. Eu gostaria de falar em Amós, porque Amós ele traz um entendimento muito profundo desse trabalho profético. Primeiro,
eu gostaria que você abrisse o livro do profeta Amós, no capítulo 1, e lesse comigo, porque eu vou passar aqui bem rapidinho, e você vai anotando. Amós, capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Então, preste atenção. Amós, ele era criador de ovelhas. Só que ele recebeu a palavra de Deus em forma de visões. E Deus estava prestes a permitir uma grande tragédia através de um terremoto. Mas aquela tragédia, ela tinha um propósito. E o propósito era trazer julgamento aos povos vizinhos de Israel. E aí Amós, ele profere essas palavras que ele mesmo ouve de Deus. A Damasco, versículo 3, a Gaza, vai seguindo a leitura, a Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Tudo isso está no capítulo 1 e 2 de Amós. E aí, quando o Senhor profere essas palavras de julgamento através de Amós, que não era profeta, ele era criador de ovelhas, mas Deus o escolheu para este trabalho em específico, porque Amós foi aquele que ouviu, que tinha sensibilidade para ouvir a Deus, em meio a uma geração que estava desconectada do seu Deus. E aí, o Senhor fala através de Amós. Capítulo 2, versículo 10. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos, olha que interessante, para serem profetas, e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Então, olha só. Deus está falando que ele está agindo na história de Israel desde o princípio. E que ele mesmo separou profetas e nazireus. Se Deus separou profetas de nazireus, cada um tem uma função específica, mas ambos peças fundamentais dentro do reino. E aí, o Senhor continua. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Deus viu que um plano que ele tinha feito foi frustrado. E aí a palavra de juízo continua. Ouçam essas palavras, capítulo 3. Amós fala assim: não acontece nada, nada, absolutamente nada, sem que não haja um sinal. Para alguma coisa acontecer na terra, tem que haver um sinal. Aí ele vai para a natureza. Ele fala assim, versículo 4. O leão ruge na floresta. Se não apanhou alguma presa? O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Então, olha só, tudo o que acontece é precedido por um sinal de Deus. E aí ele fala, versículo 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha só que lindo.
Certamente, aí Amós exalta o Senhor acima de todos, o soberano, ou seja, aquele que não precisa dar satisfação a ninguém, aquele que é Deus, aquele que decide, que faz, que fala. Ele é soberano, mas ele escolheu, antes de fazer qualquer coisa na terra, comunicar. E ele diz aos profetas, servos profetas. Amém? Então, olha só. Os profetas são aqueles a quem Deus comunica o que ele vai fazer. Este é o mover profético. Aquele que traz a direção, aquele que traz a palavra, aquele que declara as sentenças de Deus, aquele que percebe os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus que Deus quer revelar, aquele que recebe e compartilha com o povo, com a nação, com a igreja. Agora nós vamos passar para Ezequiel, que esse é o nosso profeta-alvo no estudo de hoje. É óbvio que a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz vários outros profetas que sequer foram mencionados, que Deus escolheu, que Deus decidiu escolher, que Deus usou, estão aqui descritos na Bíblia. Nós vamos trabalhar Ezequiel pela singularidade dele. E é tão interessante que no capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidinho. No capítulo 1, Ezequiel começa falando aonde ele está e o tempo em que ele está. Então, é muito claro isso. A Bíblia vai trazer profetas, como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e coloca esses profetas, e cada um deles, a literatura faz o relato do tempo que eles estão vivendo. Ezequiel foi um profeta que viveu o exílio. Então, ele foi levado para o exílio. E todo o seu trabalho profético aconteceu dentro do exílio. Então, Ezequiel foi alguém chamado para falar aos judeus exilados, aos judeus cativos. É muito importante ressaltar que Deus, ele vai escolher profetas nas mais variadas camadas sociais. Deus vai escolher profetas para falar com o povo. Deus vai escolher profetas para falar com os reis, com os príncipes. Deus vai trazer profetas em todos os níveis e em todas as camadas sociais. Então, é impossível dizer ou pensar que Deus só vai usar profetas nas classes mais baixas, só aqui que tem profeta, que entre os ricos, que entre os poderosos não existe profeta, porque existe sim. Irmãos, desculpe. Só vou abrir um parênteses. Hoje eu estou doente. E eu peço a graça de Deus para seguir essa aula, sem tossir muito. Então, entre os grandes e os poderosos, existem profetas. E entre as pessoas menos favorecidas socialmente, também existem profetas. Porque a mensagem de Deus vai ser a mesma para todos. Então, olha só. Ezequiel, ele falou para aqueles que estavam no cativeiro.
Capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. O que nós percebemos aqui? Ezequiel também não era da linhagem de profetas. Ezequiel era da linhagem dos sacerdotes. Mas Deus escolheu Ezequiel. E quando Deus escolhe alguém para ser profeta, ele busca aquele que tem ouvidos para ouvir. E aí eu me lembro de quando Eli, o sacerdote, estava ensinando Samuel a ouvir o Senhor. Samuel ainda era só um menino, mas ele foi entregue por sua mãe na casa do Senhor para servir o Senhor. E quando Deus começa a se manifestar a Samuel, Deus simplesmente o chama pelo nome. Samuel, Samuel. E Samuel imagina que fosse Eli. E até que Eli entendeu que a voz que Samuel estava ouvindo procedia de Deus, ele disse: Samuel, se você ouvir de novo, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, pode falar. E assim foi o início do ministério de Samuel, quando ele disse: Senhor, eu estou aqui, pode falar. Então, nós percebemos que o ministério profético, ele depende da disposição em ouvir. Quando Deus fala, ele procura corações que o ouvem. E aí, Ezequiel ouvia a Deus. E quando o Espírito veio sobre ele, ele começou a ter visões. Os céus se abriram, ele começou a ter visões. E a mão do Senhor veio sobre ele. Assim como a mão do Senhor veio sobre Moisés, assim como o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, a mão de Deus também vinha sobre Ezequiel. Ezequiel tinha mais ou menos 25 anos, quando ele foi levado cativo, junto com a sua esposa. Ele era casado, a Bíblia não menciona que eles tinham filhos, mas Ezequiel, ele era casado. E com mais ou menos 30 anos foi o tempo em que ele começou a profetizar, porque vocês veem aqui que foi mais ou menos no 5º ano do exílio que tudo isso aqui aconteceu. Então, mais ou menos aos 30 anos. Se ele não tivesse no exílio, ele certamente entraria para a escola, né, para servir como sacerdote. Mas por causa do exílio ele não entrou e Deus usou como profeta. Então vamos lá. No capítulo 1, versículo 26, ele tem a experiência mais extraordinária da vida dele, porque ele começa a ter visões e ele precisava entender quem era aquele que estava dando visões para ele. Versículo 26. Aliás, 25. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Ele estava descrevendo a visão dos seres celestiais que ele estava vendo. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. E vi uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor.
Então Ezequiel, ele viu o resplendor da glória. Ele ouviu Deus chamar, ele começou a ter visões e ele teve uma experiência com o Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Sabe o que isso aqui tinha de tão importante para eles? Porque nesse tempo eles acreditavam que o Senhor ele só poderia se manifestar no templo, em Jerusalém. Era ali que eles esperavam a manifestação da glória de Deus. Como eles estavam no cativeiro, eles estavam longe de Jerusalém, longe do templo, automaticamente uma tristeza, um abatimento, um senso de desconexão veio sobre eles tão grande que Deus ele usa essa visão para Ezequiel entender que o templo ficou em Jerusalém, mas que Deus, ele não habita em templos. Deus, ele estava ali com ele. A glória de Deus estava naquele cativeiro. A glória de Deus estava sobre aquelas pessoas. Deus estava conduzindo aquele cativeiro. Deus queria passar essa mensagem para Ezequiel. Não pense você que eu fiquei para trás. Eu estou aqui e eu mostro a minha glória para você. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E nesta visão de mostrar a glória de Deus, Deus estava fortalecendo Ezequiel. Porque até então, ele era só um homem que Deus estava chamando por profeta para cumprir uma grande obra. E aí, no capítulo 2, fala assim: e ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele se prostrou, como todos se prostram quando Deus se manifesta. Mas Deus disse, filho do homem. E essa expressão, filho do homem, ela é usada diversas vezes na Bíblia. Por quê? Aliás, na literatura de Ezequiel. Por quê? Porque o que está sendo enfatizado é a humanidade dele. Filho do homem. A humanidade dele precisa ser manifesta. Mas o Senhor está falando, eu vou falar com você. E o Espírito entra em Ezequiel. E aí o Senhor dá a direção do que ele vai fazer. Você vai ser enviado para um povo, olha só, você vai ser enviado para um povo rebelde. Deus fala para Ezequiel, um povo de dura serviço, um povo obstinado. E você vai falar, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. A questão não é essa. A questão é que eu preciso que você fale, porque o Senhor, há muito tempo, já havia falado do cativeiro. Mas o cativeiro tinha um propósito, que era quebrantar o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas que tinham se esquecido de Deus. Então, o cativeiro foi uma dor que Deus estava usando para trazer o coração das pessoas para ele. Só que Deus está falando, Ezequiel, não vai ser fácil. Essa missão para a qual eu estou te levantando não vai ser fácil, é um povo de duro coração. Mas você não vai ter medo. Se eles quiserem ouvir, se eles não quiserem ouvir, você vai falar. Então, olha só. No capítulo 3, já, versículo 16, o Senhor fala assim, ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, que era como Deus se referia a Ezequiel. Eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Você sabe o que é um sentinela? Um sentinela é um vigia. Um sentinela é aquele que sobe na torre, enquanto todos dormem, ele fica acordado, porque ele precisa ver de longe se vem perigo. Porque se vier o perigo, ele tem tempo de alertar, ele tem tempo de avisar. Então, o vigia, o atalaia, o sentinela, ele é uma espécie de guardador.
E o Senhor estava levantando Ezequiel como guardador. Ele avisa porque algo da parte do Senhor está vindo. Então, este é o ministério profético. Lá no capítulo 11, eu quero que você caminhe um pouquinho. No capítulo 11, o Senhor está falando que o propósito dele é fazer uma transformação no coração daquelas pessoas. O Senhor, ele pretende trocar um coração de pedra por um coração de carne. E esse coração de pedra é o coração que ele descreve para Ezequiel. Povo duro de coração, povo obstinado. Um povo que sabe de leis religiosas, mas não sabe de intimidade, não sabe de relacionamento. E aí, se vocês se lembrarem, recordarem das aulas passadas, filiação e paternidade tem a ver com relacionamento. Filiação e paternidade não tem a ver com liturgia, simplesmente, não tem a ver com cerimonial, simplesmente, não tem a ver com regras, tem a ver com aquilo que eu faço de forma voluntária, uma adoração voluntária, um servir voluntário, um amor verdadeiro por Deus, um amor por tudo que diz respeito a Ele. E as pessoas tinham se perdido aí, porque elas queriam fazer tudo de forma mecânica, mas Deus não queria aquilo. Deus queria relacionamento. E Ele fala, eu vou tirar esse coração de pedra, que faz tudo do seu jeito, que faz tudo dentro do seu entendimento humano, e eu vou dar um coração de carne, onde eu possa trabalhar, onde eu possa falar, onde eu possa entrar. E aí eu quero dizer para você, o coração é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Só que a nossa alma, ela é amoral. A nossa alma, ela não sabe o que ela deseja. Às vezes, a nossa alma deseja algo que vai nos fazer muito mal, mas ela não sabe que aquilo faz mal. Quem tem que dizer para a nossa alma que aquilo que nós desejamos não é bom é a nossa mente. Aqui, ó, é a nossa cognição, é onde o nosso espírito recriado age e se relaciona com o Espírito de Deus. Então, quando nós somos religados ao Pai, o Espírito do Pai fala com o nosso espírito aqui, na mente, na cognição, no intelecto, na razão. E esse espírito, ele milita contra a nossa carne, contra a nossa alma. Então, a nossa alma, ela sempre vai querer coisas que vão contra a santidade de Deus, que vão, e às vezes, não é contra a santidade, mas é contra a vontade. Tem coisas que Deus permite, mas nem sempre o que Ele permite é da vontade dele para nós. E nós precisamos nós estamos sempre nesse conflito. Então, o Senhor estava dizendo que Ele queria dar uma nova mente e um novo coração. Deus queria entrar nos hábitos, no comportamento do povo. Deus queria mudar a forma de pensar, para Ele entrar também no comportamento das pessoas. Por isso que o exílio era necessário. Um processo duro para trabalhar estruturas duras, fortalezas da alma, fortalezas da mente. Era um processo duro para algo que já estava enraizado. Então, olha só, quando chega lá, no capítulo 14, o Senhor diz para Ezequiel que o que ele tem a fazer, ele vai fazer. E aí ele ainda coloca que, ainda, lá no versículo 12, aliás, versículo 12 não, Ezequiel 14, 14. Esse julgamento era tão certo que vinha da parte de Deus para promover tudo isso, que o Senhor disse assim, mesmo que estes 3 homens, aí ele cita Noé, Daniel
e Jó estivessem no meio de vocês, por sua retidão, só poderiam livrar a si mesmos. Deus não ouviria a intercessão deles a favor das pessoas. Porque algo que Deus também estava tratando na nação era o seguinte. Lá no capítulo 18 a gente vai ver isso. Eles, vendo o juízo de Deus, o cativeiro, o povo judeu começou a se perguntar de quem era a culpa daquilo estar acontecendo. Aí eles começaram a dizer assim, os nossos pais pecaram e a gente que está pagando o pato, os nossos antepassados pecaram e nós estamos colhendo uma semeadura que não foi feita por nós. Aí Deus usa o profeta para trazer essa responsabilidade pessoal, que Deus não estava cobrando o pecado dos pais nos filhos, mas Deus estava justamente fazendo uma separação. E que o que ele queria, que era relacionamento, era algo que ele iria cobrar de forma individual. Porque quando adoramos, a adoração que sobe é individual. Porque quando servimos, a oferta do servir, ela é individual. Não seria mais nada coletivo. Os pais pecaram, os filhos pagam e de geração em geração, não. Mas cada um seria responsabilizado, tanto por sua adoração, como por sua salvação, como pelo seu processo no seu relacionamento com Deus. Porque quando a gente pensa essa questão de terceirizar relacionamento, eu só me lembro de Adão. Porque Deus, ele descia todos os dias para conversar com o casal. Só que antes de Deus conversar com Eva, Deus já estava muito acostumado a conversar com Adão. Então, Adão tinha aquilo como tão natural, ele conversava com Deus todo dia. Então, quando chega Eva para ele, Deus não se fez demais no meio deles. Isso aí já era algo que Adão amava fazer, que era conversar com Deus. Mas quando o pecado entra, Adão não quis saber de manter aquela conversa que ele tinha tão gostosa. Ele terceirizou culpa. Ele se eximiu de culpa. E é algo que Deus não quer que a gente faça. E Deus não queria que esse povo, o povo dele, na época de Ezequiel, fizesse. Que fosse terceirizar a culpa, mas que cada um olhasse para si e visse a forma como estava servindo a Deus. E aí, do capítulo 18 para frente, a gente vai ver como Deus começa a usar analogias. Esse chamado profético, ele é tão peculiar que Deus, ele fala ao ouvido do profeta, mas ele também faz o profeta sentir a dor que ele está sentindo. Quando nós dizemos que a Bíblia fala que Deus, ele tem emoções, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se nós temos intelecto, cognição, emoções, Deus também tem. Nós só somos assim porque Deus o era antes. Nós é que parecemos com ele. Então, toda essa faculdade, Deus já tinha. É dele. Nós herdamos. Então, ele faz o profeta sentir o que ele está sentindo para que ele possa falar o que ele quer falar. Deus, ele é soberano, mas ele se curva para falar conosco, porque ele quer falar e ele quer ter certeza que a gente está entendendo o que ele está falando. Vocês entendem isso? Deus, ele não vai falar conosco sem que a gente entenda. Quando Jesus falava por parábolas às multidões, ele falava por parábolas, às vezes as pessoas não entendiam, mas quem tinha comunhão com ele,
a intimidade com ele explicava as parábolas. Depois ele ia dar os pormenores de tudo que ele tinha falado, mas não era para a multidão de forma geral. Não era para a multidão, era para a intimidade. Jesus, ele explicava tudo. Deus, ele nos explica tudo. É na intimidade. E aí, ele começa a fazer o profeta sentir tudo que ele estava sentindo. E ele começa a pedir algumas coisas para Ezequiel. Primeira coisa que ele pediu para Ezequiel, e desculpa, eu vou voltar, eu falei a partir do capítulo 18, mas eu vou voltar. É lá no capítulo 3, que ele começa a usar Ezequiel como analogia, que ele começa a usar a vida de Ezequiel como simbologia para o que ele iria fazer. No capítulo 3, é a analogia do rolo, quando ele fala assim, filho do homem, come desse rolo. Versículo 1, depois vai falar a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou, filho do homem, come este rolo que eu estou te dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. É tão interessante isso, porque o rolo não era feito de papel como nós conhecemos o papel hoje, mas o pergaminho, ele era feito de pele, provavelmente pele de cabra, pele de animais, e o Senhor falou para Ezequiel comer. Então, nós imaginamos a dificuldade que ele teve para comer aquele rolo, mas ele comeu, e o Senhor fez com que esse rolo tivesse o sabor de mel, porque era simbologia, não era nada nutricional, mas era o seguinte: você precisa comer a minha palavra. Por isso que Jesus, quando falava com Satanás, disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Deus estava dizendo para Ezequiel: coma da minha palavra, coma da lei, coma do meu entendimento, coma do meu conhecimento, porque isso é bom, é agradável, e de fato foi agradável. Ele disse: o conhecimento de Deus tem sabor de mel. E o Senhor, ele continua. No capítulo 4, o que o Senhor demonstra através da vida do profeta? Um cerco. O Senhor fala assim: olha, você vai construir uma maquete da cidade de Jerusalém, e nessa maquete você vai fazer um cerco, e o Senhor foi dando orientações para ele, porque iria haver racionamento de água, iria haver racionamento de comida. Então, o Senhor o leva a ter uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém, simular um ataque sobre essa cidade e fazer o povo entender que eles teriam privação de tudo, de água e de alimento. E assim o profeta fez. Ele era a imagem viva de todos os pensamentos de Deus para a nação, e as pessoas estavam vendo aquilo. Ezequiel era reconhecido entre os exilados como profeta. Não demorou para ele ser reconhecido. No capítulo 5, o Senhor pede a ele para sinalizar, através de um corte de cabelo, uma desconexão. Quando ele corta o cabelo, ele está arrancando o pelo da cabeça, né? Então, algo seria tirado. Algo de muito precioso seria tirado.
haveria uma separação, haveria uma desconexão. Deus estava cortando o povo. Deus estava separando o povo e lançando o povo para longe. Esse era o propósito. O pelo deveria voar, ser levado pelo vento, porque Deus estava promovendo essa desconexão. Lá no capítulo 24, o Senhor usa uma simbologia da panela. E nessa panela, o Senhor começa a dizer assim: pega uma panela, ponha água para esquentar. Depois, você vai colocar dentro dessa água quente pedaços de carne, os melhores pedaços, pedaços nobres. Encha tudo, empilhe debaixo dela para cozinhar os ossos e deixe a água ferver e cozinhe tudo que está na panela. O que o Senhor estava dizendo? Que a nação de Israel seria cozinhada. Tanto os nobres, os príncipes, como aqueles mais da classe o povo mais simples. Todo mundo entraria no mesmo processo, todo mundo entraria no mesmo cozimento, todo mundo passaria pelo fogo. São as linguagens que Deus estava usando. E também, em seguida, Deus fala para Ezequiel que tiraria dele, com um único golpe, o prazer dos olhos dele. E aí, o Senhor fala que era a esposa, né? E o Senhor fala: você não vai lamentar, você não vai chorar, você não vai vestir a roupa do luto, você não vai comer a comida específica do luto, mas você vai ficar quietinho. Você não vai mostrar para ninguém que você está sofrendo. E isso, para um judeu, era algo muito difícil, porque o judeu, por si só, tinha a cultura do pranto. O judeu tinha tanta cultura do pranto que ele pagava os pranteadores. Pessoas que não conheciam o morto, mas que eram pagos para chorar. E eles choravam mesmo, de verdade. De tanto que aquela cerimônia era importante para eles. E o Senhor falou: você não vai chorar, porque você vai sentir o que eu estou sentindo. Você, viúvo, eu também sou viúvo. Eu também perdi. Eu também estou sentindo essa dor. E você vai mostrar para a nação de Israel essa dor. Eu preciso que você mostre essa dor. Ezequiel, você não vai passar por isso sozinho. Eu estou passando junto com você. Eu estou na mesma situação. Por isso que o nome de Ezequiel é Deus fortalece. Porque Deus estava passando tudo aquilo com ele. Ele não passou por aquilo sozinho. Nenhum dos infindáveis dias que Deus colocou este homem como bandeira na nação. Que Deus levantou esse homem como símbolo na nação. Ser profeta não é fácil. Não foi fácil para Ezequiel, custou tudo o que ele tinha. Cumprir o chamado, ouvir a Deus, obedecer a Deus, custou tudo o que ele tinha. Não era nada que ele pudesse se vangloriar, porque até então era sofrimento, era muito sofrimento. Ele via as coisas antecipadamente, ele sofria antecipadamente, sofria com o povo, sofria falando, sofria perdendo, sofria no corpo. E quando Paulo diz assim que ele trazia no corpo dele as marcas, eu acredito que cada um desses profetas também, se pudessem ter falado isso, falariam, porque profetas traziam no corpo as marcas de se ouvir a Deus. E é tão importante a gente entender isso, porque o ser profeta não é competição, não é cadeira de honra. Assim, entenda, não é algo que eu tenho, que eu me assento para me engrandecer. Mas o ser profeta é o grande que se faz pequenininho. É aquele que serve, é aquele que se diminui.
é aquele que sofre tudo. No capítulo 37, que é tão clássico para nós, que nos fez conhecer o livro de Ezequiel por meio de canções, que é o Vale dos Ossos Secos, que é quando Deus mostra para Ezequiel o que se tornou a nação. Aqueles exilados, aquelas pessoas ali no cativeiro, eles eram um vale de ossos secos, sequíssimos. Eles não tinham vida neles. Eles não tinham nada sobre eles que pudessem trazer a vida, que pudesse trazer a esperança, que pudesse reconectar novamente ao propósito. Eles estavam completamente desconectados do propósito e da vida. Só que, como nós iniciamos a palavra, Deus, quando ele anuncia o juízo, ele anuncia também uma restauração. O Senhor falou que o cativeiro era necessário para um propósito. Ele ia amassar o povo, ele ia fazer o povo sofrer, mas era para o coração desse povo se voltar para ele. E quando ele mostra isso para Ezequiel, ele fala assim: agora começa a profetizar, porque à medida que você abrir sua boca para profetizar a conexão, eu vou começar a movimentar tudo para trazer vida, para trazer propósito, para trazer o meu espírito de novo sobre essa nação. Então, Deus tratou, mas depois de tratar, ele precisava trazer o sopro de vida sobre aquelas pessoas. E Ezequiel fez isso. Ezequiel, ele estava disposto a ouvir, a ser uma bandeira dos sentimentos de Deus, dos pensamentos de Deus, de trazer para esta dimensão terrena o que estava acontecendo na dimensão do espírito, e também de profetizar um novo tempo. Um novo tempo. E aí ele começa a profetizar sobre o vale de ossos secos. A desconexão que a gente viu no capítulo 5, através do corte de cabelo, começou a se reconectar. Reconectar. Deus estava fazendo algo que ninguém jamais havia pensado. E Ezequiel só conseguiu fazer isso pelo Espírito de Deus que havia ido sobre ele, que havia pousado sobre ele. Ezequiel só conseguiu fazer tudo isso porque o Senhor disse: eu te fortaleço. A minha mão está sobre você, porque Deus deu a ele a visão da glória. Se Ezequiel não tivesse visto a glória, ele não teria conseguido fazer nem a primeira, cumprir o primeiro pedido, lá no capítulo 3, de comer o rolo. Ele não teria dado conta, porque não foi a força dele que fez isso, mas foi o Espírito que fez nele. Aquele que é chamado para profeta, não é ele. A única coisa que ele precisa ter é a disposição de ouvir, de se deixar ser usado para Deus fazer o que ele quer fazer. Quem deixa precisa entender que, antes disso também, ele precisa ver a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta através de relacionamento. Lembra que eu falei? Não é culto dia de domingo. Não é entregar o dízimo e a oferta. Não é roupa de crente, veste de crente, costume de crente. Mas é um relacionamento. É isso que vai permitir que Deus nos use nesse tempo. Eu gostaria de ir agora com você para Isaías. Deixa só eu perceber aqui se eu não esqueci de falar nada sobre Jeremias. Antes de ir para Isaías, quero fazer menção a alguns versículos, por gentileza. Anote aí. Eu vou
para os evangelhos, para vocês entenderem que Deus, a confirmação do livro de Amós, que Deus não faz nada na terra sem antes dizer aos seus profetas. João 12, 49, está escrito assim: pois eu não tenho falado por mim mesmo, isso Jesus declarando, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. João 8:38. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Jesus também dizendo: e vós fazeis o que também ouvistes de vosso Pai. Então, Jesus, ele ouviu e fez. Nós, de igual forma, precisamos ouvir e fazer. De igual forma. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Então, essas passagens aqui, elas vão nos dar essa certeza de que tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, nós seremos compartilhados aquilo que nos compete em questão da nossa vida pessoal, da nossa família, da nossa igreja local, da nação, das nações e da igreja espalhada por toda a terra. Amém? Vamos para Isaías. Isaías foi um profeta que ele foi levantado no pré-exílio. Isaías não viveu o exílio, como Ezequiel viveu. O nome de Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é a fonte da salvação. Isaías foi um profeta da corte. Ele vivia no palácio do rei, servindo o rei. Isaías pertencia à nobreza. Então, ele era muito entendido. A literatura nos mostra que o pai dele, Amós, ele era Amós com Z, tá bom? É Amós mesmo? Deixa eu ver se o pai dele era Amós. Tem o nome do pai dele aqui. É porque a gente estuda tanto que depois erra. Se alguém lembrar aí o nome do pai dele, mas o pai dele era escriba. A Gina falou que sim, é Amós com Z, né, Gina? Amós. O pai de Isaías. Ele era escriba na corte. Então, olha só, Isaías era um homem muito bem instruído. Ele era doutor na oralidade, na escrita, no conhecimento. Se Deus usa pessoas aqui, olha, como Amós, criador de gado. Então, olha a posição de Amós. Criador de gado e ele também colhia figos, então era um homem simples do campo. Mas Deus também levanta pessoas nos palácios. E Deus levanta pessoas no cativeiro. Entende? Como que Deus precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade. Deus precisa de mim, do meu jeitinho de ser. Mas Deus precisa de você, no seu tempo, no lugar onde você está, da forma como você fala, da forma como você comunica. Deus, ele precisa de nós exatamente aonde nós estamos, porque a obra é diferente. Então, vamos lá. Isaías, ele era casado e ele tinha 2 filhos, a quem o Senhor ordenou que os nomes desses filhos também fossem proféticos. O nome de um filho era Sear-Jazube, que dizia, um remanescente voltará. E o outro filho, Maer-Salal-Has-Bazan, que significa rápido despojo
presa segura. E esses nomes dos filhos de Isaías significavam ou simbolizavam a mensagem para Judá. Então, Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais fala sobre o Messias, é o livro messiânico. O Senhor usou Isaías na sua voz profética para anunciar o Messias desde antes da concepção até o seu cumprimento, o cumprimento da sua missão na cruz. Isaías viu tudo em espírito, recebeu tudo, registrou tudo isso. E o tempo que Isaías viveu, que foi no tempo do rei Uzias, né? Aqui fala, já começa no capítulo 1, dizendo assim, que quando Isaías foi visitado em visão, ele já recebeu de Deus uma chamada, né? Ele já recebeu de Deus uma sentença. Deus falou assim com ele, olha, o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe nada a meu respeito. E como nós estamos falando de filiação e paternidade, Deus usa Isaías para revelar a paternidade dele sobre a nação de Israel. Porque no versículo 2 ele diz assim, eu criei filhos. Então, o Senhor não está falando de bastardos. O Senhor não está falando de pessoas desconexas dele. Mas está falando de um povo a quem foi direcionada uma promessa. Ele está falando de pessoas que ele constituiu filhos. E estes filhos haviam se rebelado contra ele, contra o próprio pai. Então, talvez você pense que filhos rebeldes são só os nossos filhos, né? Ai, meu filho está rebelde, criei meu filho na igreja, meu filho desde pequenininho, eu levei para a igreja, cresceu ouvindo a palavra, de repente desviou, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber do Senhor, das coisas concernentes à palavra de Deus, meu filho está rebelde. Antes de você dizer isso, ou antes de você viver isso, o Senhor já sabe que dor é essa. Porque ele diz, eu também criei filhos, né? Mas eles se revoltaram contra mim. Aí ele fala, animais sabem quem são seus donos, mas os meus filhos não sabem. E aí o Senhor fala, através de Isaías, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. E aí o Senhor fala que a consequência de tudo isso, deles terem rejeitado, abandonado, desprezado, era uma chaga no espírito e na alma. Então, eu abandono no meu comportamento, eu não tenho relacionamento com Deus, aí eu fico doente. Olha o que o Senhor fala, ainda no capítulo 1, versículo 5. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aí o Senhor fala, parem de trazer ofertas inúteis. Da mesma forma como o Senhor se pronunciou Ezequiel a pessoas que estavam acostumadas a ter um estereótipo de servo, um estereótipo de crente, vou colocar assim, como eu já falei, é um termo bem inadequado, porque nós não somos só crentes, né? Nós somos filhos, mas para um vocabulário assim de entendimento eu vou usar esse termo mesmo, esse termo bem pobrinho. O estereótipo de crente, o Senhor não estava aceitando. Ele disse, para com isso.
Eu não quero, vocês estão fazendo, tudo que vocês estão fazendo é inútil. Vocês estão vindo diante de mim, oferecendo as coisas diante de mim. Eu não quero. Para. E ele fala assim, esse povo, ele está carregado de iniquidade. O problema desse povo é a iniquidade. Quando a gente estuda sobre pecados, os níveis de pecados, a gente entende que é o pecado, a transgressão e a iniquidade. Eu lembro da aula do pastor Davi Gruber, que ele ensinou essa questão da transgressão, do pecado, da transgressão. A iniquidade, o pecado é aquele pecado, poxa, escorreguei, nem vi, pequei. A transgressão é quando eu sei que é pecado e mesmo assim eu vou lá e faço. E a iniquidade é, eu já me habituei à transgressão. Eu já me habituei a transgredir. Agora, para mim, é natural transgredir. Então, o Senhor está falando de pessoas que já era natural para elas o pecado. E ele fala, olha, para de trazer ofertas inúteis. E ele fala assim, eu não estou suportando mais. Vamos refletir. E o Senhor começa a dizer, eu quero transformar vocês. Eu quero tirar o pecado de vocês. Ainda que o pecado de vocês seja vermelho como a escarlata, eu vou tornar vocês alvos como a neve. E aí ele começa a falar isso para Isaías passar para o povo. E aqui, mais uma vez, o Senhor fala sobre coração, que são os pensamentos, as emoções, as decisões, que é aí que procede o pecado. O que afasta o homem de Deus é a fonte dos nossos desejos, é o que eu estou desejando. Quais são as decisões que eu estou tomando? Porque é isso que me afasta ou me aproxima. E aí Deus, ele começa a fazer uma leitura de qual era a iniquidade do povo, de qual era a condição do povo. Que o povo havia perdido a essência do culto, a essência da adoração. E eles estavam ignorando o próximo deles. Então, se eu perco a visão de quem é Deus, é óbvio que eu vou perder o amor pelo meu irmão. E isso vai ter um impacto na sociedade. Que o Senhor estava falando aqui, o tanto de injustiça, o tanto de maldade, o tanto de sangue derramado, tantas coisas que Deus não aprovava. Então, quando o meu relacionamento com Deus é ferido, eu começo a ferir pessoas. Vocês estão entendendo? Era isso que Deus estava passando para Isaías. Primeiro, o meu relacionamento com Deus se fere e eu começo a ferir aqui. Quando o meu relacionamento com Deus se restaura, eu começo a restaurar aqui. É por isso que é impossível eu amar alguém, fazer missões, é impossível eu servir sem ter amor. Lá em Apocalipse, o Senhor fala de obras mecânicas, mas fala de perda do primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ou seja, você está querendo demonstrar um amor aqui que você não tem aqui. Isso para mim não adianta. Então Deus estava usando o profeta Isaías para falar isso. E aí no versículo 18, o Senhor fala assim com eles. Só um minutinho. Versículo 18 do capítulo 1, tá? Se vocês estiverem dispostos. O Senhor chama para refletir, versículo 18, 19. Se vocês estiverem dispostos. Aí o Senhor diz, eu vou permitir algo muito ruim. Ele estava dizendo, vocês vão para o cativeiro. Eu vou permitir. Mas se vocês estiverem dispostos, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo na vida de vocês. Eu vou permitir o cativeiro, mas eu vou mudar depois. Eu vou restaurar depois. E aí, no capítulo 2, ele fala sobre um tempo de paz. Ele usa Isaías para dizer sobre um tempo de paz, sobre um tempo de justiça, que seria justamente quando ele restaurasse. Porque se o contexto era um tempo de guerra e de injustiça, o
que o Senhor estava querendo para eles era um tempo de paz e de justiça. E quem traria esse entendimento? O profeta. No capítulo 3, Deus fala de mulheres que se ornavam, mulheres bonitas, que cuidavam do cabelo, que cuidavam das vestes, que cuidavam de joias, que andavam perfumadas. E o Senhor dizendo: eu vou mudar esse quadro. Ninguém mais vai andar perfumado, cheiroso, limpo, penteado, ornamentado com as suas joias. Vocês vão andar com cabelo bagunçado, fedido. Vocês vão andar em estado de calamidade, porque eu preciso rebaixar a glória do homem para mostrar a minha glória. Então, para vocês entenderem como que o pecado, ele subia tanto ao trono de Deus, incomodava Deus, que ele amava tanto aquele povo, que aquele povo estava muito engrandecido em si mesmo. Aquele povo estava muito cheio de si, não dependia mais do Senhor para nada. Quando a gente perde a referência de paternidade, quando a gente perde a referência de filho, o filho é menor que o pai. Em terapia sistêmica, quando a gente vai colocar uma família em ordem, a primeira coisa que tem que colocar em ordem são os papéis. Aonde está o pai nessa família? O pai está aqui. Aonde que está a mãe nessa família? A mãe está aqui. E os filhos? Os filhos estão aqui. E os filhos, eles têm que vir por ordem, na hierarquia. O filho mais velho, o filho do meio, o filho caçula, cada um toma o seu lugar. Só que o Senhor está dizendo aqui que o filho queria ser maior que o pai, porque o filho estava cheio de glória, de honra, e o pai estava excluído do cenário. Deus nem aparecia. E o Senhor disse: eu vou aparecer sim, porque eu sou o pai. Eu vou colocar o filho no lugar de filho. Eu vou tirar sua glória para você entender que, apesar de ser muito amado, mas você é filho. Fica no lugar de filho, porque eu, soberano, vou ficar no lugar de pai. Era a restauração do relacionamento. E o Senhor, no capítulo 5, fala da parábola da vinha, onde ele usa simbologicamente uma vinha, falando com Isaías, como que ele se sentia em relação ao povo. Olha, eu planejei uma vinha, eu cuidei dela, eu coloquei terra, eu coloquei água, eu achei que ia dar uvas doces, mas deu uvas bravas. Mais uma vez eu volto para aquele ponto, ou a palavra volta para aquele ponto, onde Deus planeja algo para os filhos dele, e os filhos dele tomam um caminho totalmente diferente. Deus conhece a dor da frustração. E de maneira alguma, Deus errou na criação dos filhos dele. De maneira alguma, Deus errou na disciplina. De maneira alguma, Deus errou na condução. Mas, como o homem tem livre-arbítrio, eles vão para longe de Deus, porque eles não têm raízes no relacionamento. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Deus dizendo que ele se sentia frustrado. E aí ele chama Isaías no capítulo 6. Olha o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, ele sabia o que era um trono humano. Isaías estava acostumada com a realeza humana. Isaías sabia o que era lidar com o rei
humano, mas ele ainda não tinha visto o que é o Rei da Glória. Quem era o Rei dos Reis? Quem era o Senhor? E aí o Senhor permite para fazer um paralelo. Olha, Isaías, esse é o Rei da terra, mas eu sou o Rei de toda a terra, dos céus. Eu te mostro a minha glória para você saber quem está falando com você, para você saber quem está capacitando você, quem vai usar você. E aí, quando Isaías tem essa visão da glória, o Senhor faz uma pergunta: quem enviarei? Porque essa culpa que o Senhor estava mostrando a Isaías, ela precisava ser removida. Esse pecado que o Senhor estava revelando a Isaías precisava ser removido. A restauração precisava ser promovida. Mas quem iria? E aí Deus faz uma pergunta que parece impessoal: a quem enviarei? É uma pergunta impessoal. Mas quando Isaías vê a glória, ele não pode ficar alheio ao que ele viu. Ele não pode se sentir sem responsabilidade diante do que ele viu. E ele diz: Senhor, eu estou aqui, eu irei, me envia. E aí Deus faz toda aquela limpeza, porque quando ele vê a glória de Deus, ele também se sente impuro. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim. Olha o que eu estou vendo. Olha o que eu vou ter que anunciar. Ai de mim. Para servir o rei da terra, Isaías estava apto. Mas para servir o rei do céu, Isaías não estava apto. Ele precisava passar por um processo de purificação. A purificação que ele iria anunciar, ele precisava viver primeiro. O conserto que ele iria anunciar, ele precisava viver primeiro. Tudo aquilo que ele iria anunciar precisava acontecer primeiro na vida dele. E aí o Senhor se manifesta para ele e diz assim: vá e diga. Vá e diga. Quer eles ouçam, quer eles entendam, isso ainda no capítulo 6. Quer eles se convertam, porque é necessário eles serem amassados para eles serem curados. A cura só vai vir se eles forem machucados. Essa é a palavra do Senhor. Se eles forem machucados, eles vão se deixar ser curados. Do contrário, não vai acontecer nada. E aí, Isaías vai e, a partir de agora, eu vou ser mais rapidinha, porque Isaías começa a profetizar o reino messiânico agora. A partir do capítulo 7, ele começa a dizer que a virgem vai engravidar, e ele começa a dizer que ela vai engravidar porque esse filho vai tirar o pecado. É através desse filho que a restauração vem. É através desse filho que a luz vai ser manifesta para essas pessoas que estavam sem luz e sem esperança e condenadas nesse pecado. Então, no capítulo 7, a virgem conceberá. No capítulo 9, ela já concebeu e o Messias já nasceu. Nasceu. E lá no capítulo 39, a gente percebe em toda a narrativa do rei Ezequias como que essas pessoas estavam tão carentes desse Messias, dessa obra que viria, desse cativeiro necessário para a purificação, só para você entender como a alma das pessoas estavam carentes, que o rei Ezequias foi aquele rei que adoeceu. E quando ele adoeceu, o Senhor falou para Isaías: vai lá e fala para ele que ele vai morrer.
para ele colocar a casa dele em ordem, para ele olhar para os filhos dele, para ele ordenar a casa dele, porque ele vai morrer. E aí, Isaías entrega a profecia, Ezequias chora, Deus muda a sentença, dá uma chance para ele cuidar da casa dele. Ele só se recupera da doença, mas ele não cuida da casa dele. Tanto é que na oportunidade que ele tem de receber povos babilônicos, e tem toda uma narrativa, né, dos assírios também, daquela afronta que ele sofreu do rei de Senaqueribe, como foi tão difícil essa situação para a nação. Ainda assim, ele não cuidou da casa dele. E quando ele mostra, depois da doença, depois da restauração, que vem essa comitiva da Babilônia, entra no palácio, ele mostra toda a riqueza. Isaías pergunta assim para ele: o que foi que você fez? Ele falou: eu mostrei toda a minha riqueza, todo o meu palácio, todo o ouro, toda a prata que eu tenho. Isaías fala assim para ele: olha, no futuro, essas pessoas que você abriu a porta da sua casa para receber, eles vão entrar, eles vão tomar tudo que é seu. Inclusive, seus filhos vão ser levados para servir eles como eunucos. E Ezequias, ele estava tão preso ainda na mentalidade dele, que ele imaginou assim, essa palavra é boa, ou seja, ainda bem que não é no meu tempo, é no tempo dos meus filhos. Eu nem vou passar por essa dor. Os meus filhos que vão ficar aqui, eles que se entendam, eles que trabalhem para evitar tudo isso daí. Eu quero chamar a sua atenção que o tempo profético de restauração ou de juízo para uma restauração começa em nós, na nossa casa, na nossa nação. E muitas pessoas, elas não estão entendendo a voz de Deus. Por isso que o profeta ele tem que se fazer tão presente. Ele tem que gritar. Ele tem que ilustrar mesmo o que Deus está fazendo. Ezequias não entendeu. E mesmo quando ele demonstrou entender, o egoísmo dele imperou, porque ele não se importou com a família. O profético que ele queria era só para ele, para o bem-estar dele, para a saúde dele, mas ele não pensou em termos de nação, de expansão do reino de Deus. Ele não deu o devido olhar, atenção para aquilo que Deus estava fazendo. E aí Deus usa Isaías para falar assim: consola o meu povo agora. Consola o meu povo e fala de João Batista, aquele que vai endireitar o caminho do Senhor, aquele que vai proclamar arrependimento, aquele que vai trazer um novo tempo. E Isaías, lá no capítulo 53, ele fala como que ele se comportava diante da palavra de Deus. Em 53, ele fala assim, olha, só um minutinho. Ele fala que ele ouvia, ele inclinava o ouvido dele todas as manhãs para ouvir o que Deus falava, como alguém que ensinava ele. E que ele não tinha sido rebelde, como o povo, a nação de Israel, estava sendo. Ele, como profeta, não estava sendo rebelde, ele estava inclinando o ouvido dele para ouvir. Né? E ele entendeu que toda a sentença que estava sendo dita era de fato necessária. No capítulo 61, Isaías recebe essa profecia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para. Essa profecia fazia referência a Jesus. Jesus seria ungido para concluir essa obra de restauração. Em Lucas, capítulo 4, Jesus lê essa passagem de Isaías 61, e ele mesmo diz que naquele dia essa profecia de Isaías se cumpriu, lá em Lucas 4, do versículo 16 ao 20, e essa profecia se cumpre sobre Jesus, mas hoje, Isaías 61 fica sobre nós, sobre mim e sobre você, porque hoje nós somos os profetas. Os profetas que vão apregoar a bondade de Deus, que vão levar boas notícias,
vão cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação dos presos, proclamar a bondade do Senhor, a vingança de Deus, consolar os que andam tristes e em todos aqueles que choram, colocar sobre a cabeça deles uma coroa, tirar as cinzas e colocar uma coroa. E sobre aqueles que estão com o espírito deprimido, colocar uma veste de louvor e um óleo de alegria. E seremos chamados carvalhos de justiça, tanto nós como aquelas pessoas a quem nós iremos fazer tudo isso. E o Senhor diz é para restaurar lugares antigamente assolados, aquele devastado de geração em geração. Irmãos, olha só, Isaías ele tem 66 capítulos. Tem esperança, tem restauração, tem proclamação. Quando a gente estuda a identidade do profeta, a gente está entendendo o quê? Que não somos nós quem decidimos o que nós vamos ser no reino de Deus. Nós somos chamados e que cumpre a nós obedecer. Mas Deus só vai chamar quem ele percebe que tem um coração sensível e uma disposição de obedecer. E que o profeta, a vida dele é de dedicação, porque Deus vai usar a própria vida dele para ser um símbolo. Então, eu te convido hoje a fazer uma análise baseada em tudo aquilo que nós vimos. Ezequiel, Isaías, é tão lindo ler o legado deles, o que eles deixaram registrados da parte de Deus, a forma como eles foram usados. Mas se de uma forma racional a gente começar a pensar na vida deles, eu acho que nós não queríamos ir para o lugar deles. Nós não queríamos estar no lugar deles, assumir a posição deles, porque custou tudo. Só que hoje, quem somos nós no reino? Se formos chamados para cumprir uma missão, vai doer, mas vai ter vitória, mas vai ter galardão, mas vai ter recompensa. Se nós formos chamados para profetas, vai doer, vai sangrar, mas vai ter galardão, vai ter recompensa. E que quando você se dispõe na obra do Senhor, quando você fala um sim para Ele, você está deixando Deus fazer com você o que Ele quer fazer. A sua identidade é de filho. Não é você que escolhe o que você vai ser, mas é o teu pai que te gerou. Porque Isaías 49, ele fala assim, Isaías, ele fala que a boca, deixa eu ler aqui os primeiros. Ele fala que é uma flecha, ó. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão ele me escondeu e ele me tornou uma flecha polida. Então, olha só, flecha polida somos nós. O arqueiro pega a flecha e direciona a flecha. É o arqueiro quem diz para onde a flecha vai. Não é a flecha que decide o seu destino, mas é o arqueiro. É o pai que decide o destino dos filhos. Não somos nós. Nós só temos que obedecer. Mas nessa escola de servos, nós estamos aprendendo a discernir o que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Então, em nome de Jesus Cristo, que você aprenda, que você seja rápido em discernir o que Deus está fazendo com você. É claro que eu fiz assim um resumo muito rápido. Não se esgotou nada do que eu falei sobre Isaías ou sobre Ezequiel, não se esgotou. Tem muito mais coisa. Mas é só para você ter uma ideia e você começar a fazer uma leitura do ministério deles, da identidade deles, e você trazer para você. E a partir deles, você começar a entender quem é você no reino, o seu papel, a sua identidade e o seu chamado. Amém?
Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de abrir agora para vocês falarem ou fazerem alguma pergunta. Não? Ninguém quer perguntar, ninguém quer comentar. Não? Eu acho que ficou tudo entendido, né, gente? Acho que o recado foi dado, né? Bom, Amém. Beethoven, é contigo, então. Amém. Amém. Bom, já que não tem nenhum comentário, não temos nenhuma pergunta, é só para avisar, né? A próxima aula, quinta-feira, a Lindsay continua com a gente. A quarta aula, né, Lindsay, sua? Quarta aula. Vamos lembrar de estar orando pela vida da Lindsay, tá? Durante esses dias aí, vamos estar colocando a vida dela diante do Senhor. Vamos estar apresentando a vida, o trabalho, enfim, a família dela, né, os filhos. Vamos estar nos lembrando, estar orando pela vida da Lindsay, né? Próximo mês eu vou estar com vocês dando aula e janeiro, fevereiro, março, abril. Abril nós vamos ter a Liz. A Liz, ela é britânica, ela sempre está aqui em casa, é uma parceira de ministério. Ela vai estar falando sobre a adoração e vida de Deus. E a pastora Naira e Maio, ok? Então, essa é a programação que a gente está organizando para esse primeiro semestre. Eu creio que no período que eu tiver no Brasil não vai ter as aulas, porque vai ficar bem corrido, bem difícil, mas a gente vai ter aulas extras, tá? Nós vamos ter aulas extras, não vai ser uma aula sequencial, mas a gente vai estar estabelecendo algumas aulas com alguns irmãos. Eu creio que a Lindsay deve voltar nesse período, a Naira também, o pastor Davi, o pastor José, né, o pastor José Rodrigues, outros pastores vão estar durante esses meses. Amém? Lindsay, quer concluir, quer orar, quer para finalizar aqui? Está fechado o teu som. Está fechado o seu som, mulher de Deus. Do microfone, nem mute. Ok. Oh Deus, mais uma vez eu quero te louvar e te bendizer. Jesus, pela vida de cada um, Senhor, que se dispôs a ter esse tempinho na tua presença. Senhor, recebendo de ti, recebendo do teu espírito, da tua palavra. Senhor, isso é tão sério, porque dizer sim para ti, Senhor, é algo tão comprometedor, porque nós estamos assumindo o teu espírito em nossas vidas. Nós estamos, Senhor, permitindo que o Senhor faça em nós e através de nós os desejos mais profundos do teu coração. Senhor, nós sabemos que tu não tem prazer, ó Pai, no sofrimento. O Senhor não tem prazer, Jesus, na dor, mas muitas vezes o Senhor tem permitido que a gente passe por isso para a gente entender o que está dentro da tua alma. Porque para ti, Senhor, mais valioso são as pessoas, são as famílias, é a tua igreja, e o Senhor quer trazer esse tempo de restauração sobre nós. O Senhor quer trazer essa dimensão do teu espírito. O Senhor quer nos reconectar em relacionamento com o Senhor. Jesus, e de todos que estão aqui, levanta o que está caído. Deus, em nome de Jesus, desperta aquele que dorme. Deus, em nome de Jesus,
Senhor, restaura aquele coração que ainda não está comprometido 100% com o Senhor. Jesus, restaura as famílias, restaura, Senhor, os casamentos, restaura os ministérios, traz uma ativação, Senhor, sobre nós. Senhor, nos faça perceber, Pai, tudo que o Senhor tem para a nossa geração e para o nosso tempo, e que sejamos atalaias nas tuas mãos. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos, que aqui, Senhor, ouviram. Sela essas palavras no mundo espiritual. Trabalhe em nós durante essa semana. Nos faz ver o que ainda não alcançamos. Nos faça entender aquilo que ainda não percebemos. E que o teu Espírito tenha liberdade de agir e de fazer na nossa vida. Tira o tampão dos nossos ouvidos, Deus. Em nome de Jesus. E a dureza do nosso coração. E a necessidade de controlar a missão. Eu te peço, e nos dê um coração segundo o teu, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Lindsay, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Boa noite. Amém. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Bom descanso, Deus abençoe. Abençoe. Boa noite, Fabiana. Obrigada, pastor. Obrigada, Lindsay. Obrigada, Lindsay. Uma bênção. Obrigada por tudo. Paz do Senhor a todos, um abraço a todos, obrigada. Senhor a todos. Obrigada, Lindsay. Amém. Boa noite, Amém. pastor. Boa noite. Beijo para todos, Deus abençoe. Bom Tchau, descanso. Eliane. Tchau, bonitinha. Tchau, pastor. Boa Tchau, noite, tchau. obrigada. Boa noite. Paz, Senhor, pastor. Tchau, Geni. Boa Amém. noite. Tchau. Fica com Deus, gente. Tchau, Maria. Paz. Deus Leide, abençoe. Deus abençoe. Cada um de nós. Amém. Amém. Amém.